Sejam bem-vindas ao nosso devocional. Mais um dia, glória a Deus por isso, dia 39. Uau, tá acabando. Estamos aqui, firmes e fortes, persistindo dia após dia, como algo tão simples, né? Que assim, se a gente for observar, é um simples. Levantar, pegar, mas entrar aqui. Vocês têm noção do quanto vocês rompem barreiras? De serem persistentes na leitura de um devocional, de participar de desse grupo, né, quem vem aqui, ó, todos os dias, gente, é algo vocês não fazem ideia do quanto vocês estão construindo pilares de disciplina, constância, domínio próprio, porque eu tenho certeza que na mente passa assim: "Ai, hoje não", né, todas as vezes que vocês estão aqui, é uma grande decisão, é uma grande vitória, um grande romper. E isso é uma construção daquilo que a gente é, né. É você mostrar para você do quanto você é capaz. Você está construindo a mulher vitoriosa, a mulher virtuosa, a mulher rara, né. Isso é raridade, gente. Você persistir, conseguir diariamente vencer. Tem dia que a gente não vence, tá tudo bem, né, mas conta isso, né, quantas vezes você vence todos os dias naquilo que você se propôs a fazer. Isso é precioso demais, tá? Isso é precioso. Parabéns, parabéns a você que está assistindo, está persistindo, mesmo que não esteja assistindo todos os dias ao vivo, mas depois pega a gravação, né? Estabelece uma constância, vai lá, assiste, mantém, né? Manter é extremamente difícil e desafiador. Parabéns para vocês, tá? A Fabiola já trouxe aqui, ó. Ontem estava participando de um treinamento e tivemos que fazer uma dinâmica FOFA, FOFA. E nosso devocional entrou na minha força. Ah, que legal, legal. Depois você fala pra gente o que significa essas. Gente, aproveitando, ó, bebam água, tá? Tá calor demais. Bebam água para hidratar. Vamos começar o nosso devocional com a nossa oração, entregar esse tempo precioso para o Senhor. Feche os seus olhos. Se você estiver fazendo alguma coisa, traga presença, né? Traga os seus pensamentos para o aqui e agora, rapidamente. A ti rendo graças, Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Porque as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Obrigada, Pai, pelo teu amor. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado diariamente na tua presença, fazendo com que a gente se disponha a estar na tua presença. Ah, Pai, a nossa alma muitas das vezes não deseja, não quer, acha chato, acha que é um grande incômodo. Essa é a nossa alma, Pai, e nós estamos aqui, ó, através do Teu Espírito Santo, nos posicionando na Tua presença. Às vezes a rotina tenta nos sufocar, às vezes a rotina tenta nos impedir, tantas tarefas acumulando, tantos afazeres nós nos sufocamos, mas estamos aqui de prontidão, Pai. Estamos ouvindo a Tua palavra, estamos acessando a Tua presença, um novo conhecimento para forjar o nosso caráter. Nós nos rendemos a Ti, Pai, declarando que só Tu és Deus, colocando o Senhor no altar do nosso coração, entregando totalmente a nossa alma, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração cativos ao Teu trono. Por isso, Pai, faz em nós aquilo que o Senhor deseja. Transforma-nos segundo, Pai, a Tua imagem e semelhança. Cura em nós tudo aquilo que precisa ser curado. Existem lugares, Pai, que nós sabemos que somente o Teu Espírito é capaz de alcançar. Por isso, nós damos liberdades ao Senhor. Fala conosco nessa manhã. Usa-nos, Pai, na Tua mesa. Usa a nossa boca, Pai, como boca de trovão. E sim, Pai, nós declaramos que o Espírito de Deus tem liberdade no meio de nós. Faça conforme o Teu querer. Eu abro mão, Senhor, de todo o meu orgulho,
de toda soberba, de toda altivez, de toda grandeza do meu ser, para que somente o teu Espírito Santo flua através de mim nessa manhã, nesse devocional. Abençoa o nosso dia, abençoa os nossos familiares, guarda tudo aquilo que nós chamamos de nosso. Guarda, Senhor, os nossos filhos, nosso marido, nossos familiares, toda a nossa parentela. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada um deles. Cada uma dessas mulheres que estão presentes, aquelas que irão acessar esse devocional gravado, guarda a vida delas, Pai, abençoa a vida delas, a mente e o coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Leitura do nosso devocional. Gente, sexta-feira, hein? Novembro, bye bye, né? Bye bye. Vamos lá. Dia 39. Tema de hoje: invista muito em poucos. Invista muito em poucos. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Timóteo 1:2. Uma das características de alguém saudável é o seu entendimento a respeito da relevância de investir em outras pessoas. Assim, como Deus chamou e encorajou Paulo a cumprir uma função essencial na formação do caráter de Timóteo e da geração de novos convertidos em sua época, muitos estão à espera de serem orientados em nossa geração. O Pai continua despertando os que estão dispostos a aprender, como Timóteo, e persiste em encorajar pais espirituais para esta geração órfã. Paulo mesmo disse em 1 Coríntios 4,15: embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Apesar de não serem todos os cristãos que podem exercer esse papel com responsabilidade, diligência e temor de Deus, aqueles que se dispõem a treinar, amar e corrigir outros cristãos têm experimentado uma unção sobrenatural que os capacita e respalda por onde vão. Afinal, a unção divina recai sobre nós para um propósito específico que geralmente está ligado ao serviço às pessoas. Vou ver de novo. A unção divina recai sobre nós para um propósito específico que geralmente está ligado ao serviço às pessoas. Esse propósito divino, né, essa unção que é liberada sobre sua vida, para você cumprir esse propósito específico, gente, o que libera essa unção é é a forja do teu caráter. É quanto mais você forja, quanto mais você acessa o seu nível de identidade em Cristo, a unção será liberada para você viver o propósito. Ah, o propósito, o meu grande propósito em Deus, tá? O meu grande propósito em Deus. Para você ativar ele, você precisa forjar sua identidade nele. Sem identidade forjada em Deus, a unção não é liberada para cumprir propósito. Deus precisa construir primeiro a identidade dele em você, para que você viva o propósito. Tá? O importante é investir muito. Por isso que Deus investe muito. O pouco tempo, às vezes, que nós passamos na presença de Deus, Deus libera tanto sobre nós. Já parou para perceber que Deus libera tanto, tanta palavra, tanta revelação, né? Tanta presença dele. Ele transborda, tá? Então, Deus é o primeiro investidor aqui.
em mim e em você, que somos pecadores, negligentes, preguiçosos. Mesmo com tantas peculiaridades assim, né? Tantas mazelas, Deus investe tanto, Deus não retém. Mesmo que seja em poucas pessoas, o importante é investir muito, mesmo que seja em poucas pessoas. Talvez o seu chamado seja se dedicar ao seu cônjuge, seus filhos e sua família. Depois disso, Deus pode expandir seu território e dar a você a oportunidade de investir na vida de outras mulheres ao seu redor ou de algumas pessoas na sua área de atuação. A menos que o Senhor lhe dê uma palavra específica, não perca tempo dedicando-se a uma multidão, porque, além de trabalhoso, é bem pouco produtivo e pode desencorajar você. Além de Timóteo, o novo. Aqui, ó, vou dar uma pausa. É, dedicar a. Deixa eu ler de novo aqui. Ó. Deus pode expandir seu território e dar a você a oportunidade de investir na vida de outras mulheres ao seu redor ou de algumas pessoas na sua área de atuação. Para quem trabalha, né, como terapeuta, por exemplo, é sempre importante você conseguir identificar o seu nicho de atuação, né? A Fabiola está agora fazendo uma formação para terapeuta, né, como terapeuta para mulheres. Eu tenho certeza que ela, a mentora, deve falar assim, olha, se você for resolver todos os problemas da mulher, vai nadar, 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 né? Então a gente, só que é tão desafiador a gente definir esse nicho, né? A Ingrid, que é dentista, acho que assim, ó, hoje, cada vez mais eu vejo que o mercado vai estreitando, né? Vai afunilando. Defina um ponto específico que você deseja tratar. Mulheres, não estou no mercado de trabalho, então o que que eu faço? Olhe para você, o que que Deus transformou na sua vida? Qual que era a sua maior dor e que Deus já veio e trouxe o refrigério na sua alma? Qual era o seu ponto? Eu reclamava demais. Olha como a minha aproximação em Deus fez transformar a minha mentalidade. Hoje eu sei que reclamar não me traz benefício nenhum. Eu já mudei isso. Eu consigo, eu já mudei a minha visão a respeito desse ponto. Agora eu tenho uma visão mais positiva da vida, eu tenho mais fé diante dos obstáculos. Faça isso. Deus quer te usar já nessa área, né? Deus quer ver esse transbordo na sua vida. As mínimas coisas, gente, são capazes de transformar grandes realidades. Então, no que Deus já transformou a sua vida, né? A sua relação com o seu filho era extremamente dependente, agora é mais independente porque Deus curou em você. Deus precisou primeiro curar em você para que você pudesse dar independência ao seu filho que está crescendo e se desenvolvendo. Qual área, né? Deus quer que você comece a transbordar. Aí, assim, né? A Ingrid e Cleusa, que são mães aqui, a Fabiola também, mas trazendo porque não estão no mercado de trabalho, né? Compartilhar essas questões de filho, às vezes vai ajudar outras mães, né? Mães de crianças até 5 anos, mães de crianças de 5 a 10 que está indo para uma nova fase da vida, que é uma outra mentalidade. Gente, isso ajuda muito a construção de outras mulheres, porque nós precisamos, mães, né? Aqui nessa fase de 0, 7 anos, a gente precisa ajudar a mãe, porque alguma mãe aqui recebeu manual? Ninguém recebe manual, né, gente? O manual é a Bíblia, mas até a gente chegar na Bíblia, a gente já trouxe uma série de problemas. Então, o que Deus transformou que hoje você olha para trás e fala, eu poderia ter feito diferente?
Então, ai, qual seria o meu alvo aqui? Falar com todas as mulheres do meu perfil? Não, eu vou falar com as mães, meu diálogo, meu bate-papo aqui, quando eu quiser abrir o meu Instagram para falar alguma coisa, vai ser direcionado a mães que têm filhos de 0 a 5 anos. Eu quero ajudá-las a não cometer o mesmo erro que eu. O que eu posso orientar? Qual palavra que eu posso trazer para direcionar, sabe? Então, assim, ó, você vai estar propagando o reino, você vai estar fortalecendo mulheres que são mães de filhos da mesma idade, mesma variação que você. Você vai estar dando poder, né? Você vai estar dando sustentação, ajudando elas a fundamentar, a enraizar, né? Então, isso é muito. A Ana Amélia, por exemplo, né? Trazer o exemplo, falar dela aqui, ela vai me permitir falar que é mãe de autismo, autistas, né? Então, ela já traz essa comunicação muito forte. Ela já é vista como assim, olha, me dá apoio nessa área. Você tem 2 filhos, né? Cada um em uma área específica ali, em um grau específico, não tem poder de fala nisso, mas ela flui muito bem. Mas ela se empoderou, ela trouxe força para ela fazer essa comunicação. Está inserida em grupos de mães que têm filhos no mesmo transtorno, não sei se é assim que eu posso falar. Mas depois me corrija aí também, Fabiola, que você atua nessa área. A gente precisa olhar para isso. O nosso propósito está diretamente ligado a áreas da vida que a gente vai vencendo, né? É onde a gente tem autoridade para falar, tá? É o tal do poder de fala. Pode falar, Fabiola. E assim, se a gente não está, bom dia, meninas, em estado de presença, esse momento passa e a gente não vê. Antigamente, com o Miguel, né, assim, eu sempre fiz um trabalho, assim, muito duro com ele, sabe, em questão de educação, de respeito. Então, assim, ele é um menino excelente. Eu não recebo nenhum tipo de reclamação dele em lugar nenhum. E a maioria das mães lá da escola onde ele estudava, lá no Xingu, sempre quando tinha alguma reunião, quando tinha alguma coisa, elas vinham conversar comigo, porque eu acho que a professora, né, virava, mexia, dava o Miguel como exemplo. E no momento do Miguel, eu era totalmente dispersa, né? Não tinha despertado ainda. E elas vinham conversar comigo, perguntar como que eu educava, como que era, como que eu fazia para ele poder fazer isso, o que que eu fazia para ele poder fazer aquilo, o que que eu dava para ele comer para ele ser assim, né? Então, assim, elas vinham conversar e eu falava. Só que na minha inconsciência, eu estava apenas conversando. E só que naquele momento, Deus já estava me usando para eu poder, né, falar com outras mulheres. E meu despertar veio na Eleonora, né? Tanto é que, assim, a consciência dos dois são totalmente diferentes. E hoje eu enxergo, sim, quando Deus manda, sabe? Fala assim, vai ali conversar, vai ali, assim. Esses dias eu estava aqui em Canaã já, eu estava com a Eleonora na aula de vôlei, sentada esperando, eu fico lá 1 hora esperando ela. E eu lá sentada sozinha no meio do pátio lá, assim, chegou uma mulher do nada, aí sentou do meu lado e começou a mexer no celular. E eu também estava mexendo no celular, estava lendo um negócio lá, e ela pegou e virou para mim e falou assim: Você tem quantos filhos? Aí eu falei: 2. Aí ela falou assim: Ah, eu sou filha única. Eu falei: Tá bom, né? Aí passou um pouquinho, ela virou para mim e falou assim: que você acha assim de ter 2 filhos? Eu tenho um filho e eu estou pensando em ter outro, mas eu não sei, como eu sou filha única, você tem irmãos? Eu falei, tenho, mais 3. Aí ela falou assim, como é ser uma família grande, assim, ter mais irmãos? Aí eu fui conversando com a mulher, né? Fui falando. Só que conforme eu fui falando, eu vi que ela não estava ali por acaso e nem eu também estava por acaso, né?
E coincidentemente, ou não, porque para mim não existe coincidências, uns dias anteriores, naquela semana, eu tinha estudado no curso, né, como os filhos, o primeiro, o segundo e o terceiro se comportam, né, assim, eles têm um padrão de comportamento, né, e aí eu pude explicar melhor para ela, né? Como é ser um filho único, como é ser só dois filhos, ser só três filhos. E aí, por fim, a mulher estava lá no meio do pátio comigo chorando, e eu choro junto também, né? Porque eu não dou conta. Porque ela, assim, ela falou assim: eu não quero ter outros filhos, mas meu marido quer outros filhos porque ele vem de uma família de sete e eu sou sozinha. Então, para mim, é bom ser sozinha. Eu não sei como é ter mais. E eu não sei se eu daria conta de educar mais outros filhos. E aí, assim, foi um piscar de olhos, a Eleonora chegou perto de mim, né? Então, assim, eu fiquei uma hora conversando com aquela mulher, do nada. A bichinha apareceu lá para mim, né? E aí, na hora que a Eleonora chegou, aí corta o clima, né? Que já vamos embora, né? E a mulher já enxugou as lágrimas ali. E aí ela pegou, virou para mim e falou assim: obrigada, viu? Eu falei: tá, por nada, né? Aí ela falou: você deve me achar que eu sou doida, né? Porque eu tive sentadinha aqui. Eu falei assim: nossa, aquela menina ali, ela vai me ajudar. Alguma coisa falou para mim que ela ia me ajudar. Aí eu falei: tomara que eu tenha te ajudado mesmo. Aí ela falou assim: não, ajudou sim, eu vou ter mais filhos. Aí eu falei: filha, filhos são bênçãos do Senhor, viu? Aí pronto, a mulher chorou de lá e foi embora de novo. Então, São assim, herança, mesmo né? a gente Herança. não sabendo e não estando, às vezes a gente acha, né, que não está preparada para poder falar, Deus usa do mesmo jeito. Só que quando a gente toma consciência que estar ali para poder falar, de ser uma formadora de opinião, a gente coloca peso nisso, né? Aí a gente que coloca: eu não consigo, mas por que antes conseguia? Por que que antes falava? Exatamente. Porque não ficar leve nessa situação, É, falando como se você estivesse conversando. Não traz peso, não traz peso, né? A gente quer, assim, ó, a perfeição. Aí você vai olhar, por que você quer perfeição? Quem é que falou isso para você? Quem mostrou para você lá atrás que para você falar você tinha que ter todo conhecimento? Porque a impressão é essa. Às vezes, assim, ó, até preparando, a imersão, ó como é sutil, né? Eu tenho dois livros aqui, Raiz da Depressão, que fala sobre muitas feridas aqui, aí trata muito do espiritual também. E esse aqui, ó, O Avivamento do Odre Novo. Esse livro é fantástico. Aí eu falo: ai, Senhor, eu queria tanto ter tudo na minha cabeça. Aí ele fala: para quê? Para quê? Consulta, pega só, extrai só aquilo que faz sentido agora para esse momento. Às vezes a gente quer engolir os livros e depois como se a gente fosse uma enciclopédia, né? Uma biblioteca ambulante. Não, você está pronta. O Espírito Santo vai te guiar. Às vezes você vai falar coisas que você nem imagina, mas você só precisa estar disponível para Deus, né? Deus sempre vai direcionar as nossas palavras quando você está em conexão com Ele. Então, assim, ó, no seu círculo de influência, você já tem influência sobre algo. Você já é uma referência em relação a algo. Se não é, comece a construir isso, né? Ah, eu quero ser referência para as pessoas em quê, né? Ah, eu era muito dependente. Agora eu quero que as pessoas vejam a minha dependência em Deus e não em homens, e não em pessoas, né? E não em família. Não, a minha dependência está no Senhor. Eu quero que as pessoas vejam, né, o quanto eu sou temerosa. Eu sou dependente daquele que me criou, daquele que me ama incondicionalmente. Qual, né, a sua área de influência? Você precisa enxergar isso. Bora lá, Ingrid, rapidinho. Eu fico percebendo que as pessoas, elas se espelham de certa forma nas outras, ok. Uhum. Isso é válido, só que cada um tem que adaptar à realidade, né? Uhum. Igual eu fico, às vezes recebo amigas, pessoas que eu conheço. Ah, como é que eu faço para fazer isso com a minha filha?
Eu gosto disso que você faz com a Luísa. Eu falo assim, olha só, você tem que analisar a personalidade da sua criança. A sua criança, ela tem uma personalidade diferente da minha filha. A minha filha me facilita agir de certas formas, e aí eu observo o comportamento e conduzo ela de acordo. Agora, se eu te falar o que eu faço com a Luísa, se você for fazer com o seu filho ou filha, eles não vão gostar, porque não é assim, gente. A gente tem que, primeiramente, analisar como que é a personalidade do meu filho. Isso vale para qualquer pessoa, né? Sim. Então, assim, por isso que eu estou falando isso, eu acho válido, eu gostei muito do que a Fabiola, até parei o que eu estava fazendo, porque eu estou fazendo uma coisa aqui, para poder ouvir, porque o que ela disse, muito importante, só que o principal é olhar com olhar espiritual sua criança também, né? E olhar com olhar crítico, como que é meu filho? Não vou fazer isso que fulano faz, porque isso aqui não vai funcionar com ele, é assim. Uhum. Conhecer, né? Conhecer o filho, entender um pouco. Mas é assim, ó, porque, olha só, primeiro em mim, primeiro em mim, depois através de mim. Então, não adianta, eu quero, estou toda cagada e quero resolver meu filho. Não, não é sobre isso aqui, né? É assim, ó, é, eu sou mãe, hoje eu estou numa fase em que eu estou me conhecendo a partir dos olhos de Deus, tá? Eu estou me conhecendo a partir dos olhos de Deus, não a partir dos olhos dos meus pais, aquilo que a gente já sabe. É construindo a minha identidade em Deus. A partir disso, eu começo a aprender com Deus como lidar com a vida. Eu recebo um novo padrão, uma nova mentalidade de Deus. Com base nisso, eu começo a avaliar: isso eu estou fazendo errado com meu filho, isso eu estou fazendo certo. Porque isso tem que mudar alguma coisa. Eu não acertei sempre até aqui. Eu estava agindo com base em ferida, não com base em promessa de Deus, não com base no caráter de Deus. Então, muda automaticamente algumas coisas. Porque se Deus nos corrige, a gente passa a olhar os nossos filhos com um novo olhar, uma nova postura, para que ele não venha continuar sendo ferido também. Enfim, as mudanças começam a acontecer. Bom, agora eu tenho um novo olhar para a maternidade, através da visão que Deus está me dando. Com base nisso, de que forma eu posso influenciar as novas mães? Porque eu estou aprendendo também com Deus. Eu continuo aprendendo como mãe, mãe de jovem, né? Filha de 19, filha de 23 para 24 que vai casar. Eu tenho que olhar agora, ter um novo olhar, é diferente da Fabíola, da Cleusa e da Ingrid, né? É um novo olhar, eu olho e falo, meu Deus, porque eu tenho a influência do mundo. O mundo está aqui, igual eu vejo, Gabi 19, adora trabalhar, como eu comentei lá no grupo, né? Ela adora trabalhar em grandes eventos, na parte de bastidor. Ela gosta de, a bichinha assim, ó, ela gosta de mandar, né? Aí ela tá lá no bastidor, ela é colocada como coordenadora, aí ela fica ali auxiliando e é cheia de atitude, movimento. Ela gosta desse vucu-vucu. Acabou, ela vaza. Ela não gosta de ficar lá curtindo. Não, ela fala, mãe, eu fico vendo aquele povo bebendo, não sei o que, me dá agonia. Eu gosto de ir lá fazer o meu trabalho, eu ponho meus 150 no bolso, 200 às vezes, e vou para casa. Trabalho umas 6 horas, 5 horas, e venho para casa. Ela gosta disso. Aí, qual que é a minha... Eu fico atenta. Ai, Senhor, tem a influência, não adianta. As pessoas que estão ali estão bebendo, estão fumando, usando droga, não sei o quê. Então, meu diálogo com ela, meu direcionamento com ela é outro. A minha postura com ela tem que ser outra. E às vezes, muito mais de confiar que Deus está guardando, que é depositar a minha confiança em Deus, do que ficar pressionando ela. Filha, não faz isso, ó. Filha, não anda com tal fulano. Por quê? Quando eu rejeito, eu dou força àquilo que eu rejeito. Se eu começar a rejeitar esse trabalho, rejeitar qualquer coisa de um jovem, adolescente, o que eles geralmente vão fazer? O contrário daquilo que a gente fala.
Então, minha filha, como foi? Fala para mim, compartilha comigo aqui. Que bacana e tal, não, tudo legal, né? Mas por trás, o joelho tá lá. A oração tá lá, Senhor, cobre. Meu pai. Nossa, filha, e aí, né? O acolhimento, às vezes, o amor envolvido aqui, vai falar mais alto do que uma criança de 0 a 7 que ainda você tem controle. Não, não faz. Tá sob seu domínio. Agora, 19, 20, qualquer coisa que você bater de frente, vai para mais longe ainda, porque você está dando força contrária. Então, são outras sabedorias que você vai adquirindo, né? Outros níveis, porque Deus vai nos mostrando. Então, quando as pessoas chegam para mim para conversar, eu falo, mas por que que você está criando resistência? Por que que você está querendo controlar? Você não confia no seu filho ou você não confia em você, naquilo que você construiu dentro de você com ele, assim, a relação que vocês tiveram, que é uma relação de confiança, que você tem que criar, né? Então, assim, invista muito em poucos, invista muito nos seus filhos, invista muito no seu cônjuge, muito, muito, é sem reservas, tá? E o exemplo é quem arrasta. Então, para elas são mais importantes nossas vivências do que os livros que a gente lê. Eu sigo uma psi infantil. Esses dias ela estava falando que agora ela ia ter que procurar alguma formação ou orientação de pesquisa juvenil, porque ela não tinha estudo de caso de adolescente e está se sentindo perdida quanto às orientações que tinha que dar ao filho de 12 anos, que não é mais criança. Gente, essa fase de adolescência parece que é um vácuo na cabeça da criança. Ela não é criança e ela não é adulta. É um vácuo. O que que eu sou? É a fase mais difícil para lidar com eles. A gente foi adolescente, a gente sabe. É a fase assim da descoberta, né? Aí eu não sei se eu me posiciono, se eu consigo me posicionar em alguma coisa, porque eu não sou grande o suficiente e sou nem tão pequeno. Gente, é difícil, mas a gente precisa o quê? Da palavra, da Bíblia. Se o mundo não tem informação, Deus tem. Deus tem. A gente precisa ser guiado por ele. Tá? E é nessa fase que geralmente as grandes cagadas são feitas, né? Então, investir muito em pouco. Primeiro, no nosso ciclo em casa. Primeiro em casa, depois fora. Primeiro em mim, depois a partir de mim. A menos que o Senhor lhe dê uma palavra específica, não perca tempo dedicando-se a uma multidão, porque, além de trabalhoso, é bem pouco produtivo e pode desencorajar você. Além de Timóteo, o Novo Testamento nos traz outro exemplo lindo de investimento. Barnabé, que se ofereceu para caminhar com Paulo no início de sua conversão. Como resultado, este acabou influenciando a vida de muitos, homens, mulheres, jovens e famílias. Isso porque o cuidado gera cuidado. Olha só que interessante. Barnabé, que se ofereceu para caminhar com Paulo no início da sua conversão. Olha a importância de Barnabé, e ninguém fala de Barnabé. Ninguém fala. Quem é que criou a maior parte das igrejas e escreveu a maior parte do Novo Testamento? Paulo. Mas quem deu estrutura e base para Paulo? Barnabé. Olha que lindo. Às vezes a gente quer ser Paulo, mas Deus está chamando a gente para ser Barnabé. E a gente está negligenciando. Mas é o cuidado que você gera na vida de outras pessoas que vai expandir, vai frutificar aquilo que você faz. Incrível, assim, Deus faz de infinitas formas. Então, como resultado, este acabou influenciando a vida de muitos homens, mulheres, jovens e famílias. Isso porque cuidado gera cuidado. Quem investe em pessoas, seja da sua família ou aquelas que estão ao seu redor, abençoa as gerações seguintes. Gerações são transformadas. Como ocorreu com Timóteo, que foi fruto do cuidado que Bernabé havia tido com Paulo. Então, Bernabé cuida de Paulo, Paulo cuida de Timóteo. Depois cuida de Tito, cuida
da, de Filemon, né, da igreja, do local. Isso me faz lembrar do jardineiro em Lucas 13. Quem cuida nunca desiste e não tem medo de investir, mesmo nos períodos de esterilidade, pois não está preocupado apenas com os resultados, mas com quem realmente somos. Essa dedicação exercida por ele em nossa vida é descrita da seguinte maneira por Hernandes Dias Lopes. O Senhor Jesus tem escavado ao nosso redor e colocado adubo. Ele morreu por nós, ressuscitou para nossa justificação, enviou seu Espírito, intercede por nós. Domingo após domingo, ele nos alerta pela sua palavra. Ele tem investido em nossa vida espiritual. Ah, Jesus, obrigada. Mulher, da mesma forma que Cristo investe em você, ele a chamou para amar e cuidar de outros. Neste exato momento, pare e pense em uma pessoa em quem pode investir. Para e pensa agora em quem você pode investir. Quem é que Deus tem colocado no teu coração para você acompanhar, para você direcionar, seja por meio de palavra, de recurso, seu tempo ou algum ato de serviço? Quem Deus tem te, sabe, colocado nos teus pensamentos? Ora por essa pessoa, liga por essa pessoa. Olha, lembra quando a pessoa falou tal coisa com você? Dá esse direcionamento para ela. A gente tem algumas pessoas que vêm à nossa mente assim, ó. São essas sementinhas, são essas flores no jardim de Deus, que Deus está falando assim, rega elas para mim, cuida delas para mim. Elas são flores preciosas, não deixa o tempo, a tempestade, fazer com que elas morram, não. Vai lá regar. Não precisa ser algo grandioso. Comece com pouco, mas comece hoje. Seja fiel no pouco e no muito te colocarei. Seja fiel no pouco. Então, ajude, né? Estenda a mão. Uma pessoa é capaz de transformar gerações. Barnabé cuidou de Paulo. 2000 anos depois, a gente está aqui, ó, olhando para tudo aquilo que Paulo se tornou e construiu a partir do cuidado de Barnabé com ele, tá? Então, que você seja Barnabé, que você seja Paulo, que você seja Timóteo, mas que você gere, né, cuidado na vida de outras pessoas. Certamente alguém cuidou de você, agora você vai levar esse cuidado para outras pessoas. E cuidando da sua família com muito amor, muito zelo, muita virtude, muita sabedoria, a sua família será uma bomba nessa geração e nas gerações vindouras, tá? Então, esse é o nosso devocional do dia. Deixa eu ver aqui rapidinho. Alguém quer contribuir com alguma palavra? Deixa eu ler aqui o que a Ingrid colocou no chat. Outro dia, uma amiga me disse que o meu investimento da Luísa está estudando aqui não precisa ser algo que tenho que dar tanta importância, pois ela vai seguir o caminho dela independente. Quero que a Luísa tenha um ensino de qualidade, por N motivos. Outro dia, uma amiga me disse que o meu investimento da Luísa está estudando aqui não precisa ser algo que tenho que dar tanta importância. Oh, como assim? Vou explicar. Ah, explica, porque parece que Seguinte, ela não ela aprendeu. coloca os filhos no colégio particular. Aham, Tá conseguindo me ouvir? sim. Não, não, ela não. Olha só a percepção, cada um tem uma mentalidade. Para ela, o fato dela pagar fortuna em escola particular tá ótimo. Só que na minha concepção, pela minha experiência de vida, eu acho que no meu, gente, não estou discriminando quem faz isso, mas para mim é mais valor eu dar um ensino público de qualidade onde eu vivo porque eu tenho essa condição para isso. Uhum. Ela, como nós no Brasil, não tem como comparar, são realidades diferentes. Ah, tá. Ela tá Como comparando o no Brasil. Brasil,
como no Brasil, infelizmente tem que pagar, né? Na maioria das vezes. Aí eu falei assim, olha só, se eu quis ter uma filha, por que eu não vou fazer de tudo para que ela tenha as melhores coisas para a vida dela, educacionais? Por isso que eu saí do Brasil, porque eu queria que ela estudasse fora, para ela saber vários idiomas. A idiomas não é tão importante assim. Aí eu falei assim, não vou continuar, porque a percepção de vida dela é uma, a minha é outra. Porque o que eu busco e o que eu vejo morando nos países que eu já morei você pode ter o canudo que for, que isso não muda a sua vida se você não souber idiomas. Não adianta. Uma coisa complementa a outra. E aí eu falei assim, gente, como é que ela pode me colocar essa bomba de falar isso comigo? Não que eu não aceito críticas, entendeu? Mas a gente tem que pensar o seguinte: nós temos que fazer o melhor para quem a gente ama. Minha família é o que mais importa. Como que eu não vou? Ah, porque você não, no Brasil você também pode ter isso, ela pode também ter qualidade. Aí eu falei, gente, não vale a pena. Então, assim, às vezes a gente quer conversar com pessoas que têm um entendimento diferente do nosso, da vida. Aí eu fico assim, horrorizada. Mais uma vez eu falo assim, as pessoas querem dar opinião no que não sabem. Então, é complicado, tá? Não adianta querer comparar, né? Primeiro que assim, para eu comparar com a Ingrid, eu tenho que estar lá vivendo a vida dela, né? Calçando os sapatos dela. Aí eu vou comparar. Mas comparar por quê? Porque cada um vive segundo as suas verdades. Então eu tenho que respeitar, gente. Não tem. Você vê que são pessoas feridas querendo cuidar da vida dos outros, né? A verdade é essa. Lembra? Ingrid, tá tudo certo. Porque aquilo que você está semeando é aquilo que você vai colher. Aquilo que eu estou semeando é aquilo que eu vou colher. Tá tudo bem. Cada um escolhe a vida que quer direcionar, né? Dentro das suas realidades. Então, tem gente que tem muito dinheiro e, gente, aqui a Ingrid vai saber. A Praia do Canto é o lugar onde tem mais gente próspera aqui na minha região, no nome do bairro. E lá tem uma escola pública boa, é a Irmã Maria Horta. Eu acho que a Ingrid chegou até a estudar lá, né, Ingrid? Irmã Maria Horta. Isso. Ah, mas eu vou te falar, só boa, Antigamente, não é antigamente era tão muito assim, boa. não. Mas antigamente era muito boa. Tinha famílias muito ricas que os filhos estudavam lá. Não ia para as milionárias. Hoje não. Hoje mudou porque, infelizmente, a rede pública foi tomada, dominada pelo narcotráfico. Essa é a verdade, né? Não que não tenha também nas escolas particulares, mas antigamente os diretores, eles eram autoridades nas salas de aulas, nas escolas públicas, pelo menos na época que eu estudei em escola pública. O diretor tinha autoridade. Agora, infelizmente, Deus me livre, não, que Deus guarde esses profissionais da área da saúde, porque não está fácil, né? Travou, travou. Eu vi que travou aqui, tá? Mas eu comentei que a rede pública, hoje em dia, ela é controlada pelo narcotráfico, essa é a realidade. Então, os diretores e professores não podem cumprir a sua programação, eles têm que cumprir uma ideologia e não uma ideologia de educação mesmo, né? Existe uma cartilha. Então, infelizmente, cada um tem que analisar com base na sua verdade, na sua realidade, e buscar a palavra de Deus como um direcionamento, tá? É isso, meus amores. Ah, depois eu posto a cartinha da gratidão, porque eu deixei fora aqui do escritório, e para ir lá pegar, vou deixar vocês aqui no vácuo, não. Tá? Beijo grande para vocês, obrigada pela presença, obrigada por ter acompanhado mais uma semana. Na semana que vem a gente está firme e forte, e amanhã, imersão, né, E Cleusa? a foto? E a nossa foto, já ia tirar, ia desligar. Nossa foto, deixa eu limpar a câmera. Fabiola,
Qual que é a data mesmo que você vai começar a treinar com o Miguel? Ah, então, né? Estão vendo? Tá enrolando ainda, mulher? Estou Ah, não enrolando. acredito, Ai, não. Eu vou ter que... Nem sei eu não, né? Deixar Papai do Céu puxar sua orelha mais uma vez. Não sei o que está esperando, não, mas tá bom. Bora, mulher, determina a data e vamos lá. Estou filmando vocês, maravilhosas. Determina o dia, só veste a roupa e ó, partiu. Negocia com a sua mente, não. Que ela não quer o melhor. Quem quer o melhor para você é o Espírito. Se o Espírito Santo está anunciando, é porque tem coisa boa para você. Ele está vendo além, tá? Beijo, beijo, meninas. Fiquem com Deus. Bye, bye.